Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que bom estar aqui com você mais uma vez, agora, num novo ano, com uma nova lição, num novo trimestre. Nesses próximos 3 meses, nós estaremos estudando esta lição aqui: o amor e a justiça de Deus. Nós estaremos, lembrando que a lição ela é um compilado, digamos assim, ela pega alguns trechos da Bíblia, que é o nosso grande livro, nosso guia aqui nesta terra, em que nós cremos que o Espírito Santo nos ajuda a compreender e a entender e aplicar na nossa vida as vontades de Deus para nós. E claro, é incluso Jesus, que é o nosso grande amigo. Agora, uma dúvida pode surgir na sua mente. Olha, uma das coisas que a gente mais fala, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, é a questão do amor de Jesus. É preciso debater a questão do amor de Jesus? Já não estamos cansados de falar do amor de Jesus? Bom, esse tema vai ser debatido durante toda a lição. E, para que a gente possa começar hoje, a nossa primeira lição, estamos aqui com a Milka. Tudo bom, Milka? Manda um salve para o pessoal de casa. Um grande abraço a todos. Oramos para que o Espírito Santo nos capacite para compreender a sua mensagem de amor para nós. E meu querido pai, professor Celso, por favor, manda um abraço também. Olá a todos, que o Senhor nos acompanhe nos estudos do trimestre e o seu Espírito nos guie para compreendermos essa relação entre amor e justiça que não é tão óbvia como parece. É complexa e demanda estudo. E para que a gente possa começar então, fica aqui o nosso convite durante as próximas lições, não todas porque o nosso tempo é limitado, mas sempre no começo eu farei, ou no finalzinho, um convite para que você também possa estar estudando a lição. Eu estou aqui com uma lição física, mas você pode encontrar essa lição tanto com outras pessoas da igreja, quanto na internet, online, totalmente gratuito. E a lição, como a gente vai ver já já, ela traz para a gente algumas coisas que, claro, todas estão na Bíblia, mas de uma maneira mais simples e até mais lúdica, para que a gente possa, às vezes, entender assuntos que são mais complexos. Para a gente começar, eu mesmo hoje vou fazer uma oração, porque depois eu quero passar a palavra aqui ao Amilcar. Então vamos orar. Querido bom Deus, amado Pai, neste momento pedimos a Ti, Senhor Espírito Santo, que esteja conosco. Pedimos que o Senhor conduza este primeiro estudo, um estudo de abertura para este tema tão importante que é o amor e a Tua justiça. Amém. Toca aos nossos corações, dirige-nos e que toda palavra que dita seja de inspiração Tua e não nossa. É o que pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Amilcar. Então a gente começou falando justamente sobre a questão do amor e a justiça. E o amor, talvez, de Deus, seja um dos assuntos mais antigos. A humanidade fala do amor de Deus há milhares de anos. Que dúvida ainda existe sobre o amor de Deus, Amilcar? Só para concordar com o irmão Fearés, que realmente esse problema do amor e justiça não é tão fácil como aparenta ser. Mas essa lição, dessa primeira lição, nós vamos ficar especificamente no amor de Jesus, e como você acabou de trazer à tona, qual a dúvida? Existe dúvida? E se existe, por que existe dúvida do grande amor de Deus? O grande texto, que não conhece, João 3,16, né? Qual a dúvida? Então me permita ler um trechinho do Espírito de Profecia, que se encontra em Parábolas de Jesus. A razão por que tem muita dúvida sobre o amor de Deus, por incrível que pareça. Ela diz o seguinte: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é o que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Esse tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve se tornar notório. Deve ser difundida nas trevas do mundo à luz da sua glória, à luz da sua benignidade, que é amor, misericórdia e verdade. Quer dizer, você viu a escuridão do mundo e, obviamente, o inimigo, que quer pintar a Deus como um Deus carrasco, não justo, pelo contrário. Então você viu, porque nós vamos estudar um trimestre sobre o amor e justiça de Deus, para esclarecer, espera aí, a má interpretação que o mundo está tendo do amor de Deus, da onde há a origem? É a do inimigo.
E aí a gente passa aqui então, a própria lição comenta, e por isso que é interessante que a gente tenha a lição. Nós cremos, né, que esse livro aqui, esta lição, não esta em específico, mas a instituição da lição, foi algo dado diretamente pelo Espírito Santo para nós, porque Amém. ela traz alguns pontos muito interessantes aqui, que vão fazer a gente pensar durante todo o trimestre. Né? Na parte de introdutória, né, ela começa com uma série de perguntas. Então, eu vou lendo algumas aqui, vocês podem ir comentando, e depois a gente vai lendo o restante até entrar necessariamente na lição. Né? A primeira pergunta que a lição traz é o seguinte: Deus nos oferece seu amor livremente ou também exige algo em troca dele? E aí, papai, como é que funciona isso? É livre? Tem que trocar alguma coisa? Tem uma moeda, um dinheiro, um pedágio? Barganha. Barganha? Eu acho que tem uma questão que é o pano de fundo dessas dúvidas que foram colocadas sobre o que é amor. Eu tenho dito isso em algumas situações já dentro da igreja, acho que a gente precisa compreender. Por que o amor pode ser um mandamento divino? Por que Deus pode mandar você amar? Por exemplo, por que o próprio Senhor Jesus mandou você amar os seus inimigos? É porque, obviamente, o amor não é um sentimento. Nós confundimos isso. Amor não é afeto. Afeto é um sentimento. A paixão é um instinto. Mas o amor é um ato deliberado. Você delibera amar. Na língua latina, a palavra amor significa agir não para si. Quer dizer, quando você ama, você tira você do primeiro lugar e age em prol do outro. Por isso é que Deus pode mandar você amar. Mesmo que eu não tenha afeto para com você, mesmo que eu não tenha sentimentos de apego, ainda assim eu posso amar. Mesmo que você se declare meu inimigo, ainda assim eu posso amar. Porque eu delibero amar. Eu delibero colocar-me em segundo lugar e amar. Trabalhar em prol de você. Trabalhar em seu favor. Abrir mão do meu interesse para você. Então, quando você entende amor dessa maneira, como um ato deliberado, até os filósofos, né? Kant é uma das pessoas que mais trabalha com isso, vão dizer que o amor verdadeiro, o amor genuíno, ele só é amor se ele é desinteressado. Porque se você faz para receber em troca, isso não é amor. Isso é, em certas circunstâncias, até chantagem. Né? Eu vou fazer, mas você também vai fazer. E quando a gente pensa em Deus, e a lição desta semana já vai tratar disso, não há nada que você possa oferecer para Deus de que Deus necessite. Você não tem nada que você possa oferecer. Então, o amor de Deus é genuinamente amor, genuinamente verdadeiro, genuinamente desinteressado, simplesmente porque você não tem nada que você possa oferecer que traga algum benefício para Deus. Ou convencê-lo, né? É simplesmente porque ele deseja fazer isso. Então, eu acho que esse é o pano de fundo do tema amor. Deus deliberou que faria por nós muito mais do que a razão esperaria que se fizesse, para que nós pudéssemos ser reintroduzidos à sua presença depois do pecado, né? E aí tem todo o plano de salvação, e não há nada que nós possamos fazer para retribuir isso. Sim. E isso é terminativo, isso deixa um ponto final. Sim, o amor de Deus é desinteressado. Simplesmente porque não tem nada em você, ou você não possui nada
que você possa dar em troca desse amor. E aí, Amilcar, também tem outras questões aqui, né? Como... Posso só falar uma coisa? Pode? Eu achei interessante. Paulo mesmo fala, o amor de Cristo nos constrange. Uai, eu não compreendo esse grande amor, exatamente. Essa é uma outra pergunta, mas aí, que ele continua com outras perguntas que são um pouco diferentes, mas elas têm a mesma essência, que é: o amor de Deus é movido então pelas emoções? O Senhor realmente se importa com a gente? Porque se a gente for parar para imaginar, às vezes você imagina Deus lá em cima e a gente está aqui embaixo. Por que um ser de imenso tamanho se preocuparia conosco aqui embaixo, né? O que você pode comentar dessa Essa pergunta parte? está mencionando aqui a segunda que está na introdução. O amor de divino é exclusivamente altruísta? Você entende que é altruísta, né? Sim. Ou será que Deus também encontra alegria em nós seres humanos? Pois é. Vamos responder durante o trimestre. Achei interessante as perguntas ali. Pois é. E aí ele continua depois. Outras perguntas aqui. Tem como rejeitar esse amor? Então, será possível, já que esse amor é tão grande, rejeitá-lo? Ele pergunta mais aqui, né? A ira é incompatível com o amor? Ou seja, nós aqui na Terra, passamos raiva todos os momentos, e a Bíblia às vezes até comenta da ira de Deus. Então, como que um Deus que às vezes, pelo que a Bíblia comenta ali, deixa claro para um olho despercebido, alguém que lê por cima, fala assim: não, espera aí, então Deus fica bravo, ele dá chilique, como é que é isso, né? E aí vem outro aspecto importante. Existem pelo menos 2 ou 3 lições no trimestre que tratam disso, da justiça, que tem relação com a compreensão do que nós chamamos de ira. Porque nós estamos acostumados a entender a ira como um acesso descontrolado de raiva, de ódio, uma coisa irracional, sentimental, talvez até instintiva, vingativa. Sim. E é importante que nós compreendamos que em Deus as coisas não funcionam como funcionam em nós, que essas coisas são distintas, porque isso nos ajuda a entender quando Deus opera justamente o castigo necessário para corrigir a conduta humana. Então esse é um estudo que vai ser essencial no momento exato, lá no trimestre. Acho que são 2 ou 3 lições específicas que tratam sobre essas questões e que hoje em dia precisam de cuidado, porque há um grande número de pessoas que interpreta, por exemplo, o dilúvio como um ato de vingança de um Deus louco, alucinado. Ou tanto a Canaã, a entrada de Canaã destrói, mata tudo. Velhos, jovens, crianças, até animais. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, exatamente. Acham que assim, é coisa de um Deus... Você não vai fazer do jeito que eu quero, então não vai fazer. Um Deus louco, alucinado. Ou você faz isso, ou eu acabo com você. O que corresponde a uma das acusações primordiais de Lúcifer no céu. O Espírito de Profecia deixa isso muito claro, que Lúcifer acusava Deus de chantagear as suas criaturas, que se não o obedecessem seriam destruídas. Né? Ele usa a palavra bajular, né? Se não o bajulassem, né? E isso ainda corre hoje em dia. Há pessoas que têm esta visão. Né? Que mais, amigo? Que mais que a gente tem aí para passar? Exatamente na pergunta aí. Então, como que o amor e justiça se entrelaçam? Como explicar? Então, uma resposta simples de profecia a justiça e a misericórdia ou o amor se beijaram na cruz. Como se explicar a morte de Jesus? Então, só para responder, para finalizar, eu acho, podemos amar da forma que Deus ama? E se pudéssemos, como seria isso? E vamos estudar isso durante o trimestre todo, né? As perguntas eu achei inspiradoras e não falte os estudos durante o trimestre aqui, né? Porque vão ser interessante esse estudo. Pois é, e é por isso que, mais uma vez, faço o convite aqui, né? Essas perguntas, é claro que elas estão, assim, respondidas. Existem coisas que são, obviamente, guardadas e nós só teremos a compreensão plena no céu. Mas nós temos aqui
uns feixes de luz que nos ajudam a entender determinadas coisas. E essas perguntas, elas estão respondidas na Bíblia, mas a gente vai ver que em diversos lugares, né? Uma hora no Novo Testamento, uma hora no Velho, uma hora mais para frente, uma hora mais ao centro, e a lição traz isso de uma maneira condensada e linear, né? Facilita o estudo. Então fica novamente o convite, querido, estude a lição, procure, vá atrás, tente, porque isso vai facilitar muito a nossa compreensão sobre esses assuntos que são muitas vezes, né, complexos e difíceis de discernir um ponto do outro, né? Então vamos começar. Primeira lição: Deus ama com generosidade. Olha, o verso para memorizar está lá em Oséias, no capítulo 14, versículo 4. E aqui, né, eu vou ler na lição, mas você pode ler na Bíblia também. Eu também estou com a minha Bíblia aqui, mas vou ler na lição que está mais simples, mais fácil. E diz assim: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Olha aí, já fica, logo no primeiro verso a gente já tem esse ponto, né? Então, peraí, Deus está bravo, o que foi que aconteceu? E eu acho que nessa parte de, aqui, Amilca, né, na parte de sábado, a gente consegue ver esse verso meio que colocado em prática. Porque a parte de sábado, ela começa comentando daquele evento em que Jesus, já ressuscitado, volta para ir conversar com Pedro. Nós falamos isso aqui em João, se não me engano até foi o senhor que falou, em João, em que Pedro, abatido, desmoralizado, após a ressurreição, exato, desmoralizado, sim, negado o mestre 3 vezes, Jesus se achega e pergunta para ele também 3 vezes se Pedro o amava. Eu sei que a gente já comentou isso, mas é sempre bom comentar de novo. Amilca, o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava provocando Pedro? Ele estava irado com restaurando Pedro. Estava restaurando a posição porque Deus precisava de Pedro. Porque era um dos discípulos deles que, como todo mundo já sabe, um grande homem. Certo? Para Deus. Então Deus... E aproveitando a deixa aqui, esse é o amor de Deus, não é de condenar. Eu não vim condenar o mundo, mas vim salvar o mundo, Jesus falou. Então, o objetivo de Deus de demonstrar esse amor tão espetacular que nós vamos estudar durante um trimestre, para não tirar a dúvida que, apesar de Deus ser Deus justo, Ele é grande amor, Ele quer restaurar a gente ao grande relacionamento que tinha antes do pecado. Eu até mencionei hoje na lição, na igreja, que toda tardezinha Jesus vinha para falar porque tinha um relacionamento com Adão e Eva. Era maravilhoso, era um momento de mais alegria no Jardim do Éden, quando, sabe, daqui a pouco Jesus está chegando aqui para conversar com a gente. Que relacionamento que eles tinham. E se perdeu, por causa do que o meu irmão falou, por causa do pecado. O amor de Deus vai restaurar. E repito, aquela frase de Paulo espetacular: o amor de Cristo nos constrange. Ao aprendermos o amor verdadeiro de Deus, apesar de tudo que o inimigo está implantando na cabeça das pessoas, que Deus é ditador, etc., nós vamos aprender, provar e ver, ele fala, me prova, vê, me testa o meu amor. É incompreensível, amor de Deus é incondicional. Não depende de emoção, como ele mencionou, não depende de o que eu posso fazer para agradar a Deus, é incondicional. E esse texto acabou de Oséias, mesmo o povo de Israel, rebelde, repetidamente, Jesus, o que Deus fala para eles? Eu vou te curar, porque eu amo vocês. Eu vou desviar minha ira de vocês, porque eu amo vocês, mesmo se rebelando. Escuta, como compreender um amor desse? Desculpa eu repetir, o amor de Cristo nos constrange. Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos passar para a parte de domingo, que diz aí, né, superando as expectativas razoáveis. A história que nos traz aqui, que está aqui em Êxodo 33, né, do versículo 15 até o versículo 22, a gente está falando aqui de um povo que tinha passado 400 anos no Egito. E por causa deste convívio, né, com os egípcios, com a cultura egípcia, um povo que tinha um conhecimento, que tinha um costume, uma tradição boa de estar junto a Deus, foi se perdendo com o tempo. E agora esse povo foi libertado, e Deus aqui ele está, né, conversando com o povo. E eu acho legal esse versículo 19, né, do capítulo 33, versículo 19 de Êxodo, que vai dizer assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Olha, mas espera aí.
né? Como a própria lição fala aqui. Às vezes a gente tem a ideia, tipo, peraí, então Deus tem seus favoritos, é isso? O que é, papai? O que a gente pode tirar desse contexto aqui? Existe um limite para que o amor de Deus se efetive em sua vida. Não é um limite para o amor de Deus, é para que ele se efetive em sua vida. E esse limite é você aceitar o amor, você amá-lo, né? No final das contas, a questão é: você é recíproco em relação a Deus com o amor que ele dedica a você? E quando se fala de eleger, de escolher, de meus escolhidos, meus eleitos, ou quando a Bíblia fala de um grupo que recebe os favores de Deus, em nenhum aspecto isso tem a ver com a escolha que Deus faz. Porque a Bíblia é clara em dizer que a ação de Deus é para que todos se salvem e ninguém se perca. Ninguém pereça. A alegria de Deus, o prazer de Deus é que todos se salvem. Só que existem pessoas que não aceitam isso. Voltando ao comentário anterior, Pedro poderia ter negado o amor de Cristo. Quando Cristo pergunta a ele: você me ama? Ele podia ter dito: já provei que não amo, que não sou digno desse amor, eu te neguei, não, comigo não tem jeito, eu não dei certo assim, na vida, eu sou assim, não vou mudar. Ele podia ter negado o amor de Cristo, o convite, a restauração, né? E isso se aplica a todo ser humano. Então, embora, vamos pegar aqui as palavras do apóstolo Paulo, todos sejamos predestinados para a salvação, porque Cristo morreu por todos. Exato. Alguns de nós não permitimos que Deus atue na nossa vida. Somos orgulhosos demais, não queremos nos submeter às determinações de Deus que, ao final das contas, são para o nosso bem, o nosso proveito. Ou temos mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E acabamos fazendo uma opção de vida que coloca Deus numa posição irrelevante. E é óbvio que uma pessoa que ama não obriga. E esse é um ponto fundamental, né? O amor de Deus é tão completo e tão perfeito que, se nós pensamos nele, nós ficamos constrangidos, mas nunca obrigados a fazer nada. Deus nunca te pega pela orelha e diz assim: vai fazer o que eu estou mandando, porque eu te amo, né? Isso acontece na família. Isso acontece na família. Os pais agem. Chega um momento que os próprios pais dizem assim: olha, meu filho não quer. Meu filho não quer. Meu filho não aceita. Ele não me aceita. O pai acaba se recolhendo. Tanto não é, né? Isso que fala em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Eu não vou forçar para entrar. Exato. Agora, para voltar ao que você mencionou antes. O amor de Deus não mudou. A quantidade e o valor do amor de Deus não mudou se você não abrir a porta. Exato. Foi o que você acabou de falar. O Paulo mencionou. Eu quero salvar todo mundo. Tanto é que enviei meu filho para morrer por todo mundo. Entendeu? Mas eis que estou à porta. Tem as pessoas que você mencionou que não são escolhidas ou que não querem ser chamadas filhos de Deus, como o irmão falou, é a escolha delas. O filho não quer, a pessoa não quer. Mas, eu repito, mas o amor de Deus não diminui para aquela pessoa, não. Não. Se um dia esta pessoa se dispuser a ser amada,
imediatamente o amor de Deus começa um processo de transformação, de restauração, a vida da pessoa é mudada, o comportamento, a família é restaurada, mas esse eu acho que é o ponto fundamental e uma das razões do autor ter colocado isso logo no começo da lição, é que Deus estabeleceu para si mesmo um limite, e esse limite é o livre-arbítrio que ele te concedeu. Então, ele diz para você, eu estou aqui, o meu amor está aqui, as minhas bênçãos estão aqui, a salvação está aqui, só que você precisa escolher. E mesmo que você pecou, eu vim atrás de você ainda. Quer dizer, eu não estou parado, redimir, eu vim atrás de você ainda. Mas se você não quiser, é uma escolha sua. E aí, para a gente poder dar continuidade, vamos avançar um pouco mais rapidinho aqui, para não ficar muito extenso, mas a gente vai vir para duas perguntas agora, duas questões, que é começo de Oséias, né, capítulo 14, em que culmina com o verso dessa semana, que mencionou exatamente. Que é Deus falando, né, olha, eu vou amar vocês com generosidade, ao mesmo tempo que a gente tem esse amor, mas quando, né, que vai começar esse amor tão generoso, né, que aí a Bíblia vai responder lá em João 17. O que a gente pode comentar desse trecho aí? De Oséias, o que eu tinha mencionado antes, é exatamente o povo rebelde, e Jesus usou o exemplo de Oséias com as esposas para mostrar a infidelidade, e mesmo assim, vai atrás, sai de novo, vai atrás. Então, olha o que eu estou fazendo. Então, um dos trechos que ele está lá em Oséias 14, ele está chamando atenção. Olha, como teu pai acabou de mencionar aqui, apesar do teu pecado e você estar longe, converte-te, ó Israel. Ele está mencionando, eu sararei a tua perversão. É o verso áureo. E ele diz assim, eu voluntariamente os amarei. De novo, tá repetindo a mesma coisa. Ó, eu estou aqui para te salvar. Eu quero vir atrás de você para te salvar. O que está acontecendo que vocês não estão aceitando esse amor? Tem gente que não aceita o amor de Deus. Eu acredito que o que o senhor falou é o orgulho, ou amar o pecado, sei lá, chega a ser quase incompreensível não querer amar o Deus que faz tanto assim. Não quero teu amor, Deus. Como explica uma coisa dessa? E aí a gente entra numa questão que você tocou, que isso vai além do razoável. Exato. Né? É além do razoável. Quer dizer, o nosso senso humano de justiça, ele é muito matemático. Inclusive existe no direito uma coisa chamada dosimetria da pena, né? A dosimetria da pena. Você fez isso, é tantos anos de cadeia. Você fez isso, é tantos anos daquilo. Você fez aquilo. Não, você tem um agravante, aumenta 10%. Você tem um atenuante, tira 10%. Em Deus, não há dosimetria. Amém. Em Deus é assim, você é o pior pecador do mundo, o cara que chegou mais fundo no poço, aceita Cristo, perdão. Amém. Perdão, restauração, vida nova. Então, em Deus você tem aceitação e não aceitação. Se você aceita, não importa o seu histórico. O passado. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. Em Deus, se você aceita, a graça cobre todos os erros, todos os pecados. Amém. E isso vai muito além do razoável para nós. Para nós isso beira o ilógico. Mas como o Senhor Jesus pode perdoar um sujeito que era tão horroroso que estava pendurado na cruz? E ele simplesmente olha para o sujeito e diz assim, você está perdoado. Não é o exemplo, não é o exemplo que Jesus falou na parábola da vinha? O pessoal que chegou de manhã recebeu o mesmo tanto quem chegou na 10ª hora. Como entender isso aqui? O senhor mencionou o nosso coração egoísta, mas peraí, aquela que fez aquilo lá vai ser salvo?
Também. Exatamente. É incompreensível, não é matemática, não é nada. Isso vai além do que para nós seria razoável. Exato. Isso vai além do que para nós seria o nosso conceito humano de justiça. Amém. Quando a gente assiste, tá difícil porque o estômago não aguenta, mas quando a gente assiste 5 minutos de jornal hoje e a gente vê aqueles crimes horrendos, o que as pessoas gritam? Elas gritam justiça, justiça, justiça. Na verdade, esse senso de justiça pelo qual elas clamam tem muito mais a ver com sentimentos de vingança ou de uma reciprocidade matemática de penas, né? Ah, matou uma criança, precisa ser morto. É um pedófilo, precisa fazer aquilo. Código de Hammurabi, o mais velho do mundo. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, mal compreendido e tal, né? Mas em Deus, o amor e a justiça trabalham de uma forma não matemática. Não matemática. Tanto que é muito mais fácil sentir o amor de Deus e usufruir da sua justiça do que compreender humanamente esses conceitos. Né? É muito mais fácil sentir o amor de Deus, o perdão de Deus. Aquela situação que muitos passaram, eu já passei por isso, creio que o Amilcar deve ter passado, você é muito mais novo, mas também já deve ter passado, em que a gente olha e diz assim, eu não estou merecendo nada. Eu não sei como é que Deus ainda pode me estender perdão. Né? Ou eu, já que você falou o meu nome, eu falo assim, se Deus pode me salvar, pode salvar qualquer um. Pode salvar qualquer um. A gente chega nessa situação de olhar assim, isso não é razoável. Isso não faz sentido. Isso não tem custo-benefício que justifique. Né? O custo-benefício do plano da salvação é zero. O universo foi colocado em risco para salvar um pecador. E deu certo. Então, isso não tem custo-benefício que justifique. E é justamente por isso que o amor de Deus é tão constrangedor para um pecador. Ele olha e diz assim, como eu sou merecedor disso, né? Quem é o homem para que Deus olhe para ele? Como? Não, eu tenho que aceitar. Mas, infelizmente... E ao você ver, né? Ao você aprender, provar e ver esse amor de Deus, a hora que você compreende esse amor de Deus, instintivamente, ou uma melhor palavra se eu quiser achar aí, o que Deus quer que você faça? Você foi salvo. Esse grande graça recebeu, instantaneamente o que você quer fazer? Levar os outros para conhecer isso aqui. Mas você tem que conhecer esse amor também. Vem e vê, Felipe, vem e vê. É o normal. Exatamente. Se você recebeu e compreende esse amor de Deus, que, se ele pode me salvar, pode salvar qualquer um, ele altera o nosso psique, altera toda a nossa estrutura. Escuta, eu quero levar mais gente comigo para conhecer esse amor aqui. É instintivo. A hora que você ama Deus, isso acontece naturalmente. Nós ainda temos muitas questões para trabalhar aqui em relação ao amor, que teremos um trimestre inteiro, 3 meses ainda, se Jesus não voltar antes, para debater sobre isso. Hoje nosso tempo, infelizmente, já foi, você já viu lá, né? O Thiago já nos deu o sinal. Não vi, Há uns 10 minutos atrás ele falou que faltava 5. Puxa vida, hein? Então, por hoje... Eu nem comecei ainda. Pois é, porque toda vez que a gente vai falar da grandeza do amor de Deus, fica um pouco complicado. É muito mais fácil, às vezes, comentar outros assuntos, né? Como falar sobre alimentação, falar sobre questão de tempo, dízimos, ofertas, 8 remédios naturais, é muito mais tranquilo. Porque toda vez que a gente entra em amor, a gente poderia passar... Porque o amor de Cristo nos constrange. A gente poderia passar a eternidade falando sobre ele, como creio e vai que iremos. Passar a eternidade. Como creio que iremos. Então, para a gente finalizar, Milka, você faz uma última oração. E aí eu só peço àqueles que estão em casa,
Se puderem, depois leiam Mateus 22, 1 a 14, que é a parábola que está na parte, né, de quarta-feira, que fala sobre este amor, o sacrifício que Jesus, que Deus fez por nós para nos salvar. E, como você disse, a custo para nós, a custo zero. Só temos que aceitar e participar desse grande se banquete. submeter, exatamente. Ora pra gente, Amilcar, por favor. Oremos. Santíssimo Pai, querido Senhor, verdadeiramente o Senhor é querido porque o seu amor nos constrange. Ao a gente se debruçar sobre as suas verdades, o seu amor, o grande amor que o Senhor teve para conosco, para vir nos salvar, realmente nos constrange. E pedimos que, em vista do Espírito, para que esse amor não fique só em palavras ou só escrito na Bíblia, mas que possa mudar o nosso coração, que é necessário que seja regenerado e reconquistado. Pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso amoroso, grande Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pela presença de vocês. E a vocês que nos assistem, fica o convite para nos vermos de novo semana que vem. Fique com Deus, uma ótima semana. Que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Amém. Tchau, tchau.